Bom, é uma imensa satisfação nós darmos início a essa segunda tertúlia desse ano, e dessa feita nós teremos o professor Luiz Roberto Ramos. Luiz Roberto Ramos é professor titular da Escola Paulista de Medicina, é uma autoridade no campo da geriatria e dos processos de envelhecimento, é um amigo de longa data, e é uma satisfação, uma honra tê-lo hoje aqui nessa nossa tertúlia. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar o Dr. Pompeu, que e depois vamos dar uma... Dr. Antônio Carlos Pompeu, ele é um dos candidatos às vagas que hoje se encontram em processo de eleição aqui na nossa academia, e é sempre bom nós o termos aqui conosco, que temos a oportunidade de conversar ao vivo e em cores, né? Antes da conclusão desse processo eleitoral. Muitíssima boa sorte, Dr. Pompeu. Essas são as duas notícias alegres. Temos uma notícia que é algo triste, que é a saída da nossa secretária, a nossa assistente da diretoria, a senhora Neuza Oliveira. E nós a convidamos para almoçar conosco nessa tertúlia para poder expressar-lhe o agradecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à academia, e dizer que estamos sempre aqui. Foi um prazer, foi uma honra, um privilégio tê-la conosco. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Zé, pelo convite, essa oportunidade de estar falando sobre essa questão que eu considero momentosa, né, que é o envelhecimento da população, que está, de uma certa forma, por trás de todo esse debate aí da Previdência e da reforma da Previdência. Mas eu vou trazer para vocês um pouco do processo e principalmente as implicações para o setor saúde, para nós médicos e para as futuras gerações, né? Então, a primeira questão que eu coloco é que o envelhecimento populacional, na verdade, ele promove uma mudança de paradigma na saúde, né? Eu vou tentar mostrar que, com o envelhecimento, todo o paradigma de saúde se transforma, e nós temos aí que promover uma série de avanços e modificações no nosso sistema de saúde para dar conta disso. Dizendo de passagem que em nenhum país do mundo essa questão foi perfeitamente resolvida e adequadamente acertada, né? Então, assim, rapidamente, a equação demográfica ela se define para apontar para o envelhecimento a partir de duas variáveis, que é a mortalidade e a fecundidade. Então, o Brasil, há uns tempos atrás, assim como todos os países do mundo, começa numa situação de alta mortalidade, alta fecundidade, uma população jovem. E nós vivemos nesse conceito de que éramos uma população jovem, com muita mortalidade e muita fecundidade, até muito recentemente, né? Quando você tem o primeiro passo da transição, é quando você começa a assistir uma diminuição da mortalidade e, com isso, um aumento da expectativa de vida. Até aí, as pessoas estão ficando mais velhas, mas a população continua jovem, né? A população começa a envelhecer, na verdade, quando a fecundidade das mulheres diminui e elas passam a ter menos filhos no seu período fértil. Nessa hora, e só nessa hora, você começa a assistir um aumento da proporção de idosos na população. Então, entre a fase 1 e a fase 2, há uma expansão, porque diminui a mortalidade, continua nascendo um monte de crianças, a população cresce, aí diminui o número de crianças, ela volta a estabilizar. Só que aí ela estabiliza numa situação de baixa mortalidade, baixa fecundidade e uma população aí sim envelhecida com uma proporção de idosos crescente. Isso aconteceu em todos os países que envelheceram.
Qual é a diferença do que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é diferente só na velocidade do processo. E eu gostaria que vocês registrassem esse fato, que nós estamos num processo altamente acelerado de envelhecimento. Então, só para fazer uma comparação histórica, eu estou aqui comparando como é que evoluiu fecundidade e mortalidade na Europa, em geral, e como está sendo no Brasil. Aqui vocês têm mortalidade e fecundidade no Brasil e mortalidade e fecundidade na Europa. Então, dentro dessa série histórica, que começa em 1750, vejam, a primeira coisa que acontece é a Revolução Industrial na Europa, quando então começa a cair a mortalidade para os níveis baixos que ela está hoje. Depois de um tempo, começa a cair a fecundidade para os níveis baixos que ela está hoje. Isso tudo aconteceu antes que o Brasil tivesse a sua Revolução Industrial, que foi na década de 50. Então, só aí o Brasil começa a assistir, aquela mortalidade que vinha alta, só aí o Brasil começa a assistir uma queda da mortalidade, e aí já dá para perceber bem mais acentuada do que aconteceu na Europa, para os níveis hoje que são baixos, né? Mas o mais marcante é que a fecundidade, que nessa época, não sei se os senhores lembram, mas o Brasil tinha uma fecundidade de 6,2 filhos por mulher em idade fértil. A gente cai de 6,2 filhos para 2,1 em muito pouco tempo. Até hoje que, em alguns lugares como São Paulo, a fecundidade já não atende à reposição, né? Ela está abaixo de 2, então nós não temos nem a reposição do casal e a população começa a diminuir. E, para deixar isso bem claro, a primeira fase da transição na Europa demorou 100 anos, só queda da mortalidade. Aí foram mais 80 anos caindo a fecundidade, dando um total da transição na Europa de 180 anos. O Brasil começou a cair a mortalidade e, 30 anos depois, já começou a cair a fecundidade, que vai cair por mais 60 anos. Então, numa conta rápida, nós vamos fazer essa transição em metade do tempo da Europa. É isso que dá o senso de urgência. A Europa teve 180 anos para se acostumar com o processo, nós vamos ter 90. E nós já estamos bem perto do final dessa transição, né, que deve terminar lá por 2030. E nós já estamos quase chegando lá. Então, o que tinha que acontecer já aconteceu aqui no Brasil. E a nossa pirâmide, obviamente, se transformou dramaticamente. Em 1980, quando já estava caindo a mortalidade, ainda era uma pirâmide, vamos dizer, mas já tinha uma base... já tinha uma base estreitada aqui, e atualmente já nem pode chamar de uma pirâmide, né? Porque você tem uma base estreita, um ápice alargado e aquela onda subindo ali, que eram as crianças que nasceram e não morreram e estão envelhecendo, né? No futuro, nós vamos ter uma pirâmide que já deixou de ser pirâmide, vai ser um barril, né, em que você tem uma base quase do mesmo tamanho que o ápice, e é isso que está por trás da falência da Previdência, porque a população que contribui não vai ser suficiente para suportar a população que não contribui. Em termos históricos, né, nós tivemos um ganho de vida muito grande em pouco tempo, né? A expectativa de vida no brasileiro em 1950, que é antes desse processo ter começado, era de 45 anos. Parece incrível, né? Que o brasileiro vivia em média 45 anos, não faz tanto tempo assim, e hoje ele vive mais de 70 anos, 75 anos. E tudo isso, esse ganho foi um período muito curto, se a gente pensar historicamente, né? E, com isso, houve assim um aumento proporcional de idosos muito grande. O Brasil era aquele país, aqui todo mundo acho que lembra, da discussão sobre controle na natalidade, que não ia dar certo porque o Brasil ia ter muita gente, aquela discussão toda, se fazia esterilização e tal, tudo isso caiu por terra porque a fecundidade no Brasil caiu de 6 para 2. E aí o que aconteceu? Nesses anos aqui, em que a fecundidade e a mortalidade eram altas, o Brasil crescia 3% ao ano. A partir de 70, quando cai a fecundidade, a barrinha vermelha, que são dos idosos, já se destaca, e a partir de 1980 cresce mais de 100%. Então, desde 1980, que a população que mais cresce no Brasil é a população com mais de 60, fazendo com que a gente denominasse isso de um boom de idosos, né? Esse boom de idosos, ele começa realmente no final do século, porque em 1950, antes disso tudo acontecer, nós tínhamos 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.
Em 75 já eram 6, a gente virou o século com 14 milhões, e nós vamos encontrar, em 2025, 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Vale notar que esse trajeto todo aqui se dá no período de uma vida. Eu, por exemplo, sou da geração que nasceu na década de 50. Se eu chegar nos 70, que eu espero, 75, eu vou ter assistido todo esse processo de envelhecimento populacional, assim como várias pessoas. Então, populacionalmente falando, é um processo muito rápido. Deu no jornal, agora em julho do ano passado, essa manchete no Estadão, que em 2060 o país vai ter mais idosos que crianças. Isso é uma receita complicada de ser administrada do ponto de vista de previdência e de benefícios sociais, porque vai ter muito menos criança do que idosos, né? Isso já é uma realidade aqui no Brasil. Bom, essa é a parte demográfica da história. Aí o que acontece para o lado da saúde? Para o lado da saúde, você tem, paralelo à transição demográfica, você tem uma transição epidemiológica. Na medida que muda o perfil de idade da população, mudam as causas de morte, mudam as causas de doenças, né? E esse gráfico está mostrando, para São Paulo, né, que de 1930 para 2000, houve uma mudança radical. 40% das mortes em 1930 eram doenças infecciosas, um pouco mais de 10% eram doenças cardiovasculares. Hoje é exatamente o contrário. Houve uma inversão, né? O que matava 40% hoje mata 5%, e o que matava 10% hoje mata 40%. Eu digo que esse é o X da questão, ou seja, essa inversão, saem as doenças infecciosas de cena, entram as doenças crônicas não transmissíveis, a principal entre elas a doença cardiovascular, mas todas as doenças crônicas em geral subindo por conta do envelhecimento da população. E por que isso acontece? Acontece porque o envelhecimento, se a gente for resumir em 2 palavras, envelhecimento é perda funcional. Então, o nosso organismo, que se construiu por uma máxima funcionalidade na infância, vai perdendo função. Eu construí esse gráficozinho esquemático aqui, que mostra o seguinte: o homem é um bicho que nasce não preparado para levar uma vida independente, né? Nós temos que cuidar do bebezinho, da criancinha, do adolescente, então vão aí 15, 20 anos cuidando da pessoa para ela se tornar um ser independente, né? Então, ela ganha função nos primeiros anos, aí ela mantém essa função durante algumas décadas, e a má notícia é que, a partir da 4ª, 5ª década de vida, o homem começa a perder a função. E aí há um declínio funcional esperado, que faz com que a velhice seja identificada com essa perda funcional. Só que, se a gente perder função na média, nós vamos chegar, no final da história, com menos função do que a gente tinha aos 30 anos, mas o suficiente para levar uma vida independente, né? O que a gente observa é que tudo que a gente não quer na velhice é que essa perda funcional nos leve a ultrapassar esse limiar da dependência, ou seja, eu perdi tanta função que eu já não tenho mais independência para realizar as coisas que eu tenho que realizar no dia a dia. Então, se a gente tiver em mente esse limiar de dependência, o que acontece com algumas pessoas? Que, ao invés de ter um declínio funcional mediano, e chegar num envelhecimento que a gente poderia chamar de saudável, ativo, bem-sucedido, a nomenclatura para aí varia, o que é envelhecer bem? Que seria descer essa rampa média, né? Mas o que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas são sedentárias e se orgulham de nunca ter feito 5 minutos de exercício na vida. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas provavelmente vão empurrar essa rampa para baixo e vão descer uma rampa mais inclinada. E vão chegar num lugar diferente, vão chegar num envelhecimento já com algumas limitações por ter passado a vida toda sem fazer exercício. Algumas pessoas, além de sedentárias, comem mal, né? Tem gente que nasceu comendo hambúrguer e come hambúrguer a vida inteira. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão empurrar essa curva para baixo e vão chegar num lugar diferente, vão chegar numa velhice já com alguma dependência, né? Algumas pessoas, não contentes com isso, ainda continuam fumando, né? E aí vão empurrar essa rampa mais para baixo, vão chegar num lugar ainda diferente, aí talvez numa velhice com muita dependência. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa genética, ela está programada para nos fazer perder função, mas não o suficiente para nos tornar dependentes.
vão ser os nossos hábitos, vai ser o ambiente que a gente vive que vai determinar, na verdade, a inclinação da curva. Eu quero uma curva com uma baixa inclinação, mas isso depende um pouco de mim, dos meus hábitos e dos meus costumes, né? E a genética, que obviamente não tem como controlar e pode ocasionar problemas muito maiores, mas que aí não tem essa implicação de hábitos. Essa é uma curva importante para a gente entender o problema central da questão do envelhecimento do ponto de vista da saúde pública. Isso aqui é uma curva de sobrevida, tá, pessoal? Então, é uma curva de sobrevida de uma população que a gente pode dizer uma população bem desenvolvida. Por quê? Porque nos primeiros 20, 30 anos não morre ninguém aqui, né? A sobrevida é quase total. Aqui vai morrer acidente de moto, erro inato do metabolismo, essas coisas que a gente não controla. Agora, a partir dos 30 anos, essa curva de sobrevida abre outras possibilidades, né? Aqui você só tem duas possibilidades aqui. Aqui você só tem a possibilidade de estar vivo na curva ou ter morrido e pulado fora da curva. Depois dos 30 anos, a gente começa a ter outras opções. Ou seja, a gente pode estar vivo, mas carregando uma doença crônica para o resto da vida, que seria a conjunção dessa faixa laranja e verde. Seriam as pessoas que, aos poucos, vão adquirindo doenças crônicas durante a sua vida. A faixa verde e laranja juntos são as doenças crônicas. A faixa laranja seriam as pessoas que estão vivas, carregando uma doença crônica e já com uma incapacidade associada a essa doença crônica. E aí que mora o perigo. Porque, normalmente, nós estamos acostumados, no velho paradigma que eu vou falar, numa doença infecciosa, você só tinha duas alternativas, né? Ou você vencia a doença, ou ela vencia você. Então, ou você curava, ou você morria. Era uma equação bem cartesiana, né? Depois disso, quando você fica mais velho, você começa a ter doenças crônicas que, 1, não são curáveis, e 2, não matam rápido. Então, o que acontece? Você vai ter muitos anos convivendo com a doença. Se você conviver adequadamente com essa doença, você fica só com a doença. Se você não conviver adequadamente com essa doença, você vai ter a doença e uma incapacidade associada com a doença. E é isso que é o problema em termos de saúde pública, porque essa população que está aqui nessa faixa laranja é uma população de que durante muitos anos, décadas, vai ter que cuidar de uma doença crônica e se virar com as incapacidades que ela adquiriu por não cuidar bem da doença crônica, né? Então, você deixa de ter um doente e passa a ter o doente e mais alguém que vai ter que ser permanentemente alugado para cuidar do doente. Pode ser a esposa, pode ser a filha, pode ser um cuidador contratado, mas deixa de ser um problema só de uma pessoa, em termos de saúde pública. Então, eu resumiria que nós saímos de um velho paradigma onde a população de risco eram as crianças, o problema eram as doenças infecciosas, os fatores de risco eram socioeconômicos e ambientais, e foram sendo trabalhados. As medidas preventivas eram bastante eficazes, que eram as vacinas, que chegaram a eliminar algumas doenças do panorama de saúde brasileiro, mas como o Brasil é um país criativo, elas estão voltando agora, né? Que pararam de vacinar, migração, então nós estamos sendo reapresentados para o sarampo, provavelmente para a poliomielite e outras coisas. Mas, neste momento, eu digo que esse paradigma eliminou algumas doenças, né? E os tratamentos, esse era o marcante, os tratamentos eram simples, definitivos e baratos. É o famoso antibiótico por uma semana resolvia tudo. Isso está no inconsciente popular até hoje, né? Então, neste paradigma, você tinha a possibilidade de prevenir doenças, de curar doenças, e se nada disso der certo, morte rápida, né? O que acontece no novo paradigma? No novo paradigma, a população de risco são os idosos. O problema agora são doenças crônicas não transmissíveis e não curáveis. Os fatores de risco agora são genéticos e comportamentais, portanto, mais difíceis de serem trabalhados. As medidas preventivas são pouco eficazes. A gente tem a vacina da gripe, mas todo mundo sabe que não é uma coisa 100%. E agora os tratamentos são complexos, crônicos e caros, né? Então, se você não fizer tudo isso bem, você tem que contemplar a possibilidade da pessoa ser hospitalizada ou, em alguns casos, mais de institucionalização. Então, neste paradigma, você não tem prevenção, você não tem cura
e você tem a possibilidade apenas de fazer controle crônico de doenças que, se bem sucedido, evita a incapacidade. Então, eu costumo dizer que é um paradigma bem mais sombrio do que o anterior. A gente era feliz e não sabia, né? Quando todos os problemas eram mortalidade infantil, doença infecciosa e tudo mais, né? E aí eu vou dar alguns dados de um estudo que a gente realiza ali na Vila Clementina, na região da escola. A gente segue os idosos daquela região desde 1991. Então, isso aqui é dado de uma população de idosos, uma população classe média, média alta, numa região relativamente estável da cidade de São Paulo. Nesta população, como na maioria das populações idosas, alta prevalência de hipertensão, né? Então, aqui, 62% dos entrevistados que a gente mediu pressão estavam com a pressão elevada. Até aí tudo bem, essa é a prevalência normal de hipertensão. Mas quando a gente foi perguntar como é que estava o tratamento, então a gente via que 46% descobriu que era hipertenso por causa da pesquisa. Então estava lá curtindo sua hipertensão sem nem saber que era hipertenso. 36% sabia que era hipertenso, tomava remédio e continuava hipertenso, que é o pior dos mundos, né? Você está tomando remédio e você continua com o risco da hipertensão. Só 18% dos idosos dessa região sabiam que eram hipertensos, tratavam e estavam com a pressão controlada, que seria o objetivo óbvio de um tratamento. Então, 18% significa o quê? Que São Paulo tem 1 milhão de habitantes, 700 mil têm hipertensão arterial, e só 18% desses 700 mil estão com a pressão controlada. Os outros estão aí, soltos, esperando o seu AVC, seu infarto, essas coisas que podem acontecer com quem não controla a pressão. Resultado, quando a gente dava um checklist para esses idosos, de 20 doenças que a gente considerava as mais frequentes, só 6% não se identificou com nenhuma das doenças. 61% se identificou com 1 a 4 daquelas doenças. E 33%, 1/3 das pessoas, se identificaram com 5 ou mais doenças. Então, quando você encara um idoso na atenção básica, você já pode esperar que ele não vem sozinho, ele vem com várias doenças na sua bagagem, né? E isso é um dos problemas de saúde pública, porque o médico que está lá na atenção primária estava acostumado com aquele paradigma antigo, criança, infecção, antibiótico por 1 semana. Agora ele encontra um idoso que tem 5 doenças crônicas, toma 10 comprimidos por dia, e se você não fizer um serviço bem feito, ele vai perder função e vai se incapacitar, né? Então, não é difícil você imaginar um idoso com 5 doenças crônicas. Hipertensão pega 70%, diabetes adora andar junto e pega mais 25%. Se for mulher, vai ter uma osteopenia necessariamente. Se for homem, vai ter uma hiperplasia de próstata. Aí põe tudo isso junto, o cara deprime. 25% dos idosos têm depressão não tratada. E aí, se a gente computar que catarata é uma questão de tempo, já deu a 5, né? Aí a relação entre essas doenças pode gerar outras doenças, esses tratamentos podem gerar outras doenças. Então, não é difícil você encontrar um idoso com 5 doenças crônicas para serem administradas no dia a dia. Só que a gente esquece que, durante muitos anos, a gente negligenciou as doenças mentais, porque elas não têm aquele status de serem doenças letais, né? Não é que nem o coração, que mata. Então, o desenvolvimento em termos da saúde pública voltada para problemas do coração foi muito grande. Mas a Organização Mundial da Saúde, já há algum tempo, vem olhando com muita atenção, não para as doenças que matam, mas para as doenças que causam anos vividos com incapacidade. E aí, entre as 15 e mais da metade são doenças mentais. E, curiosamente, nessa época, o primeiro lugar era a depressão. Então, depressão é uma das doenças que mais causa anos vividos com incapacidade. Pergunta quem que trata hipertensão em velho? Ninguém, né? Ali na nossa pesquisa, 2% das pessoas que foram pegas no screening de depressão estavam tomando um antidepressivo. Os outros 98% estavam lá se perguntando por que ele não se sente bem, indo em vários médicos e ninguém dava o antidepressivo para ele. Bom, a geriatria, por conta daquela declínio funcional,
já há muito tempo, olha com muito mais atenção para as incapacidades das pessoas do que para as próprias doenças, né? Eu construí essa escadinha baseado também no a nossa corte aqui da Vila Clementino. Essas aqui são as chamadas atividades da vida diária, que qualquer bom geriatra ou gerontólogo aplica para saber qual é a funcionalidade do seu paciente. Eu não quero que ninguém corra maratona só para se mostrar funcional, mas eu quero que alguém seja capaz de fazer o supermercado, cuidar do banco, tomar os seus remédios, tomar um banho sozinho, se vestir, enfim, levar uma vida normal. O que acontece? Essas pessoas que eu entrevistei, 49% já não conseguiam fazer compra sozinho, 42% não conseguiam pegar um ônibus sozinho, cuidar do banco, andar, tomar banho, comer sozinho, até os 4% que já não conseguiam sair da cama sozinhos. Tá? A gente fez um estudo, mostrou que existe uma hierarquia, né? Ninguém deixa de sair da cama e faz supermercado, né? Quem não sai da cama não faz supermercado, mas quem não faz supermercado não necessariamente não sai da cama. Então tem uma escadinha hierárquica aqui. E a partir daqui, você pode dizer que o indivíduo tem necessidades de ajuda que já não convivem com morar sozinho, por exemplo. Eu consigo morar sozinho e ter uma filha que faz o banco para mim, que tem uma filha que faz o supermercado para mim, mas eu não consigo morar sozinho se eu preciso de ajuda para ir no banheiro, ou se eu preciso de ajuda para tomar banho. Então, a partir daqui, eu estou identificando pessoas que têm uma necessidade de ajuda ali, 24 horas em casa. Ele não pode estar sozinho. E isso pega uma razoável proporção da população que já não tem essa condição de morar sozinho. E quando a gente pega um paciente geriátrico, a gente quer colocar ele nessa escada. Será que ele está aqui só com necessidades instrumentais ou ele já está aqui com necessidades pessoais de ajuda, né? Quando a gente junta todos esses degraus, de novo, é a mesma população da Vila Clementino. A gente vê que 34% estava bonito ali no topo da escada, não tinha descido nenhum degrau. 51% já tinha chegado no meio da escada, né? Já tinha perdido a autonomia para fazer as atividades tipo supermercado e banco. E 16% já tinham cruzado aquele limiar de alta dependência. Então, voltando no 1 milhão de idosos que tem em São Paulo, você tem por baixo uns 160 mil que já não conseguem administrar um dia a dia sozinhos em casa. Aí o desenvolvimento das casas de repouso e todas essas instâncias que visam ajudar esse tipo de problema. Esse aqui é o estudo que a gente fez, que começou em 1991, teve 4 ondas, aí a gente renovou a coorte em 2006 e continuamos seguindo e vamos continuar seguindo esse pessoal. Fruto desse estudo longitudinal, né, de coorte, foi possível calcular o risco de morte, né, o risco relativo de morte, comparando o que as pessoas tinham na entrada do estudo com o que elas tinham com as pessoas que morreram, e comparando as pessoas que morreram e que não morreram. Então, aqui eu estou mostrando que, depois de alguns anos de seguimento, quase 10% das pessoas, em geral, tinham morrido. Morreram acima da média. Acima da média. As pessoas que, no começo do estudo, eram homens, que no começo do estudo já eram muito velhos, que no começo do estudo achavam que a sua saúde estava ruim, que tinham tido um AVC grave, que estavam incontinentes, que tinham caído no último ano, que tinham sido internadas no último ano e que tinham passado do meio da escada, e que tinham sinais depressivos e que tinham perda cognitiva. Todos esses fatores avaliados na entrada foram associados com ter morrido antes da hora, né? Morreram antes as pessoas que tinham essas características. Agora, todos aqui sabem que muitas associações dessas provavelmente tem alguma confusão aí, uma variável influenciando a outra. Então, nós fizemos uma análise multivariada. E aí, daqueles 10 fatores, sobraram 5 que têm uma influência direta na mortalidade e independente de todos os outros. E que seria o quê? A velhice, o mais velho morrer antes, isso aí se manteve, né? O risco de uma pessoa mais velha é maior do que uma pessoa mais jovem. Infelizmente, o risco do homem, independente de qualquer outra coisa, é maior do que a mulher, né? Então, ser homem já garante que ele vai ter uma mortalidade maior que a mulher. Oi?
Não, então, está diminuindo um pouco isso, mas ainda é bem verdade que o homem morre mais do que a mulher, independente de qualquer outro fator. Ter tido uma hospitalização no último ano também se manteve na equação, ou seja, se encontra um velhinho, quem foi internado no último ano, ele está com mais chance de ter um problema no futuro do que um outro, que não. Mas o mais interessante é que, primeiro, não apareceu nenhuma doença aqui, né? Como um fator independente de mortalidade, não apareceu nenhuma doença. E apareceu sim, as pessoas que perderam função cognitiva tinham quase 2 vezes mais chance de morrer do que quem tinha cognição boa. E as pessoas que estavam cruzando o limiar de dependência naquela escadinha morreram 3 vezes mais do que quem estava em cima da escada. Então, esse foi o grande achado nesse nosso estudo, que você tem 2 fatores modificáveis que têm uma implicação direta e independente no risco de morte dos idosos, que é perder função cognitiva e perder função motora nas habilidades do dia a dia. Então, nós começamos a trabalhar em cima dessa questão, ou seja, o que eu vou fazer de prevenção? Ninguém descobriu ainda como é que previne direito o diabetes, a hipertensão e nada disso, mas eu consigo talvez prevenir que as pessoas que têm essas doenças crônicas desçam aquela escada e percam memória, e com isso eu estaria fazendo uma promoção de saúde adequada para melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dessas pessoas. Isso posto, a gente chega na conclusão que hoje em dia a gente tem que mudar um pouco os indicadores de saúde, né? Antigamente era muito comum, indicador de saúde é que doenças você tem, então fazia lá uma contabilidade de doenças, quem tinha mais doença era mais doente, né? Isso não é verdade, né? Você pode ter uma pessoa com 5, 6 doenças crônicas e ela ser muito mais funcional do que um deprimido não tratado, por exemplo, né? E que só tem a depressão, não trata direito, é totalmente disfuncional. Então, como indicadores de saúde que a gente está apregoando é que a gente olhe atentamente para a capacidade funcional e não para os diagnósticos que o indivíduo tem, né? E também, como termômetro de saúde, a qualidade de vida. Antigamente a gente punha termômetro para saber se estava com febre. Agora a gente pergunta da qualidade de vida para saber se aquelas doenças crônicas que ele tem estão bem administradas, porque se estiverem bem administradas, ele vai referir uma boa qualidade de vida. Se não estiverem bem administradas, ele não vai referir uma boa qualidade de vida. Então, esses são os 2 principais indicadores de saúde, fugindo um pouco do clássico da sinistralidade, né? Quantas vezes ele internou, quantas vezes ele não sei o quê, que isso não guarda muita relação, né, com o que você pode fazer e com o que ele efetivamente tem de saúde, né? Então, o que eu falo para os estudantes de medicina, nós estamos frente a esse paradigma que vai exigir novos objetivos, que infelizmente a escola médica não ensina muito bem. Como é que eu mudo a atitude das pessoas? Como é que eu mudo o comportamento das pessoas? Como é que eu chego para um cara que nunca fez exercício e faço ele fazer? Como é que eu chego para um cara que nunca comeu direito e faço ele comer direito? Então, esses são os desafios que a medicina tem pela frente, né? Além de batalhar pela inclusão social, porque isolamento na velhice é um fator de risco muito sério, né? Uma pessoa que mora sozinha, sem grandes contatos, ela está destinada a ter um declínio funcional não percebido por ela e por ninguém, e com isso evoluir desnecessariamente para estados mais graves. E por último, talvez o único fator objetivo que depende de nós, né? É convencer o freguês que ele tem que tomar aquele comprimido por resto da vida, e não por 7 dias como antigamente, né? Então você vai instituir um tratamento e deixar bem claro que esse é o primeiro dos remédios que ele vai tomar o resto da vida. Talvez ele tenha que tomar outros, mas são tratamentos crônicos, né? E mais, aquela história de que precisa ter um médico, hoje em dia um médico só não faz verão, né? Você vai tratar um idoso, tudo bem, você pode ter um geriatra, que seria ótimo, um clínico geral, mas você tem que ter acesso a uma equipe interprofissional. Você precisa ter a fisioterapeuta lá disponível, você precisa ter a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga para o cara parar de engasgar, o dentista para repor os dentes que ele perdeu, o educador físico para ensinar ele a fazer exercício, e vai perguntar se tem tudo isso na unidade básica. É óbvio que não tem. Então, esse é um desenvolvimento que a gente vai ter que ter. Prover um cuidado interprofissional na unidade básica. E lembrar que para quem está tomando 10 comprimidos por dia, se eu conseguir resolver algum problema dele sem comprimido,
é uma boa atitude, né? Então, lembrar que meditação é uma coisa que já está demonstrada, que pode diminuir pressão arterial, diminuir níveis glicêmicos, diminuir depressão, às custas de um treino de meditação. Acupuntura para dores, homeopatia para problemas diversos. O Tai Chi Chuan já saiu até no New England que Tai Chi Chuan melhora equilíbrio sem a necessidade de tomar aqueles remédios que são bastante nocivos para os idosos. Enfim, lembrar que existem essas práticas integrativas e que podem ser muito benéficas para os idosos. Deixa eu voltar aqui. Em 1998, a gente conseguiu inserir na Política Nacional de Saúde do Idoso, que foi, pela primeira vez foi instituída uma Política Nacional de Saúde do Idoso. Eu mostro esse slide porque ela colocava que ela queria manter e melhorar a capacidade funcional. Então, pela primeira vez, não se entrou naquela questão de manter a saúde, que é esse bem intangível que é a saúde, daquela forma, completo bem-estar físico, mental, psíquico e social, que hoje é uma visão complicada se você pensar em todas essas condições que o idoso tem. Então, o que a gente pode almejar? Manter boa capacidade funcional dos idosos, né? E isso é uma tarefa que vai ser a tarefa maior do sistema de saúde, de todos os profissionais de saúde daqui para frente. Infelizmente, nós estamos correndo atrás ainda, né? Peguei um levantamento da Associação Nacional dos Médicos, como é que é? Conselho Federal de Medicina, fez uma estatística, o Zé que me passou isso aí, sobre a estatística das escolas médicas e das especialidades. Então, a gente vê que o Brasil vinha, de repente explodiram as escolas médicas, foi mais ou menos na época que a gente entrou na medicina, começou a explodir a escola médica. E aí, na estatística das especialidades, a gente vê quem são as 3 primeiras especialidades médicas: pediatria, ginecologia e anestesiologia. Num honroso 4º lugar, cirurgia. Depois, num honroso 5º lugar, a clínica geral, né? A medicina de família vem em 15º, e a geriatria, que seria o tema da conversa aqui, ainda estava em 41º. Então, nós temos aí um trabalho de formação de profissionais médicos que tenham capacitação e especialização nesses problemas que eu coloquei até agora e que são problemas que estão aí para ficar, né? E, em termos de pesquisa de saúde, quais são as perguntas de $1 milhão hoje em dia? Tirando qual é a última do câncer, qual é a última da insuficiência cardíaca, seriam: qual é a melhor estratégia para fazer uma população de sedentários iniciar atividade física? Esse segredo vale $1 milhão, né? Qual a maneira mais efetiva de promover a cessação do hábito de fumar? Qual a melhor forma de diminuir estresse? São perguntas que estão em aberto. Como é que eu mudo hábitos alimentares? A gente está fazendo um estudo agora, quer dizer, qual é a melhor estratégia para fazer um velhinho que nunca comeu verde comer verde, né? É uma resposta que a gente tem que procurar. Como é que eu consigo aderência crônica a tratamentos? Como é que eu promovo estimulação cognitiva a nível populacional? Esse é o nosso último projeto, fazendo lan houses para o idoso ir lá, começar a brincar no computador, se alfabetizar no computador, começar a jogar joguinho, que é uma forma de você pegar um grupo grande de pessoas e fazer uma estimulação cognitiva com vistas à manutenção da cognição, que é, como a gente viu, um dos fatores de risco para a mortalidade, né? Então, esses seriam os novos objetivos, né, que a gente tem pela frente. Eu não vou gastar minha saliva fazendo promoção de atividade física com quem sempre fez. Mas, qual foi o truque que tirou essas senhoras de frente da sessão da tarde e colocou elas na praia fazendo exercício? Esse truque vale $1 milhão. Quer dizer, como é que eu pego pessoas que nunca fizeram nada e agora começam a fazer atividade física? É isso que a gente quer, né? Lembrando que, se está complicado agora, a tendência é ficar mais complicado, porque aqui seria uma evolução da expectativa de vida do homem, né? Que saiu lá dos 20 e poucos anos, aí veio o saneamento, veio as normas de nutrição, vieram os antibióticos em meados do século passado, vieram as vacinas, veio a concepção de hábitos de vida saudável, isso nos levou de 20 para 80, né?
E nós já estamos com todos esses problemas administrando uma expectativa de vida de 80 anos. Agora, se metade do que se fala dos antioxidantes, dos hormônios, e principalmente da terapia gênica, for verdade, se tornar verdade, aí o céu é o limite, né? Porque a gente está em 80, sei lá onde que vai chegar, né? Então, se está complicado agora, a tendência, pelos avanços e por essa vontade do homem de viver mais, o problema tende a se agravar, né? E aí eu brinco que essa situação de 2 octogenários casando para viver uma longa vida, com uma festa cheia de octogenários, que obviamente é na Suécia, talvez se torne uma realidade aqui no Brasil. É isso, pessoal. Obrigado. Mas 150 por semana tá bom. Então, 2 dias não faz nada, porque deveria ser 180 minutos por semana, no mínimo. Na verdade, seria 7 vezes 30 minutos, seriam 210 minutos, né? Pois é. Eles deixaram barato por 150, né? Para ficar mais fácil de você prescrever. É óbvio que se você conseguir fazer 30 minutos todo dia é melhor. Mas em termos de saúde pública, para você colocar um mínimo patamar, seriam os 5 dias de 30 minutos. De atividade física moderada, porque se você for uma pessoa que corre forte ou que faz um exercício um pouco mais intenso, pode ser menos, né? Porque 1 hora de exercício moderado equivale a meia hora de exercício intenso. Mas seria mais ou menos isso. É. E a comprovação disso é até complicada, né? Porque 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, mas isso é em termos de você estabelecer padrões de recomendação. Certo. Outra coisa é o seguinte, notar que os idosos estão se suicidando muito. E sabe que em São Paulo o bairro que mais suicidam é em Moema, que são idosos de classe média alta, que moram num prédio maravilhoso, mas os filhos abandonam, ele fica lá sozinho. E, de repente, ele, se joga lá do andar de baixo, né? Isso é nós estamos chegando nos problemas dos países europeus, né? Que isso sempre existiu e a gente está começando a chegar nessa situação, né? Porque a gente tinha aquela ideia de que no Brasil o envelhecimento não ia ser tão problemático, porque a gente tinha uma família super presente, super apoiadora. Isso é verdade em termos, né? É mais verdade para a população mais pobre do que para a população mais rica, né? Na população mais pobre, essa solidariedade, essa ajuda mútua é mais presente do que nas populações de classe média alta e alta. Porque é isso que você falou, aquele comportamento, tenho minha vida, ele tem o dinheiro dele para morar bem, eu pago a empregada e nunca mais vê, né? Então, eu acho que essa situação é uma situação que vai se agravar aqui no Brasil. Uma coisa interessante, eu tenho um filho que morou muitos anos na França, casou com uma francesa, e ele vai toda hora estar lá, neurocirurgião. E no hospital que ele trabalha, eles têm um critério meio tenebroso, viu? Tanto é que ele é um dos caras que criaram um problema dentro do hospital. Chegou nos 70 anos, o cara chega lá com dor de cabeça há 1 mês, que não passa, um pouco de náusea, Novalgina. Chegou nos 70 anos, o cara com dor abdominal forte, Buscopan, etc., manda para casa. Só trata na hora que a coisa fica crítica, e aconteceu inclusive com o pai da minha nora, francês lá, e é um cara de classe média boa. Então, esse critério, você acha que o Brasil, com toda a pobreza, nós pedimos ressonância, tomografia, colonoscopia, raio-x de tórax, e o doente não está contente com uma ressonância, ele vai no médico, esse pede ressonância, vai no outro médico, pede outra ressonância, e nós quebramos. E, claro, são os extremos do meu ponto de vista. Qual é a ideia de você sobre esse aspecto? Então, primeiro que nós estamos falando da instância errada para estar atendendo esse idoso, não é no hospital. A ideia básica é que só chegue no hospital o caso mais grave que merece estar no hospital. Você chega num hospital com um problema bobo, aqui no Brasil pelo menos, tem aquela conduta de pedir um monte de coisa para ver o que é. Então, primeiro que ele não devia estar no hospital. Qual é a forma dele não estar no hospital? Teria que o sistema da atenção básica, a unidade básica de saúde, teria que ser continente para aqueles 80% que a gente sabe que pode ser resolvido na atenção básica. Daí cai naquele problema que eu falei.
profissionais de saúde não estão preparados para administrar um velho com 5 doenças crônicas e 10 comprimidos por dia. Então, faz o que ele sabe fazer ali da especialidade dele e deixa rolar, na hora que piora vai parar no hospital. Então, isso que seria a primeira conduta, quer dizer, estruturar a rede básica com esses conceitos de funcionalidade, saber que um idoso que está descendo a escada é ele que eu tenho que prestar atenção, aquele outro que tem diabetes e hipertensão, mas que corre no Ibirapuera, come direitinho e faz os exames, ele funciona como uma pessoa normal, mais jovem, então eu tenho que prestar atenção naquele cara que está perdendo função, e eu tenho que ter, na atenção básica, formas de recuperar esse indivíduo, poder encaminhar ele para uma fisioterapia, poder encaminhar ele para uma fonoaudióloga, para uma terapeuta ocupacional, na unidade básica, para que a fila do hospital não cresça às custas deles. É isso que seria a conduta que a gente prescreve, né? Parabéns pela apresentação, Paulo Pego. Atualmente eu sou secretário-geral aqui. Queria fazer alguns comentários pegando como gancho o que o professor Luiz Fernando acabou de comentar. Eu acho que, na verdade, essa questão é uma questão um pouquinho diferente, talvez a base dela. Por exemplo, em relação a transplantes, na própria França, se o doente está na fila para transplante, vou dizer de pulmão porque essa eu tenho certeza, mas os outros não devem ser muito diferentes, e completou 65 anos na fila, ele naturalmente sai da fila. Por questões éticas. Na Suécia, tem uma pessoa que eu conhecia, que agora deve estar mudando a lei, mas que colocava ventrículo artificial também até os 65 anos, e que a partir daí não colocava mais, porque era questão de custo-benefício, como o pagamento é um pagamento da sociedade, a sociedade fazia essas premissas. Tem um filme muito interessante, que ganhou prêmios na ocasião, que é o Invasões Bárbaras, não sei se todo mundo assistiu, que é muito interessante, que mostra esse dilema, né, da medicina canadense, que é um filme romanceado e tal, mas que é muito interessante essa parte médica em relação à sociedade canadense, à estrutura médica canadense que funciona, que é um sistema socializado, comparado com o sistema americano, que é um sistema você faz o que você paga. Né? E aí você pode fazer o que você quiser. Na Inglaterra eles não pagavam nem diálise depois de uma certa idade, agora parece que mudou. Mas depois de uma certa idade, nem diálise eles não pagavam. Mas por exemplo, uma outra discussão que teve há uns, 20 e poucos anos atrás, que o Tarion David comentou, que é um brasileiro radicado, que foi chefe da Universidade de Toronto, aposentou recentemente, ele comentou que tinha uma fila de 3 anos, naquela ocasião, de 3 anos para cirurgia cardíaca no Canadá. E que aí o pessoal do Congresso discutiu, falou, não, a fila, alguém lá foi lá reclamar. A fila é grande. Falou, não tem problema, a gente reduz a fila, só precisamos aumentar em 2% os impostos. Aí o pessoal falou, não, então não queria aumentar, então não reclama da fila. Quer dizer, é porque na verdade a gente não atingiu esse grau de maturidade. É claro que isso tem que ser revisto a cada momento, mas a gente não atingiu esse grau de maturidade. Quer dizer, tudo que você faz tem um preço e alguém tem que pagar esse preço. Se a sociedade não quer pagar, então não reclame dessa questão. Claro que a gente não vai ser para a nossa geração que a gente vai ver isso no Brasil, nem perto disso, mas tem essa discussão. Agora, uma outra coisa, só um outro comentário provocativo. Coincidentemente, eu assisti a Roda Viva do Delfim Neto na segunda-feira. Eu assisti o finzinho, eu cheguei já tarde, eu assisti o finzinho, era umas 11 e pouco, e que ele, como sempre, é provocativo e brilhante. E ele falou que, fala assim, mas o senhor nunca fez exercício, o senhor tem 90 anos, isso foi uma das últimas perguntas, e o senhor nunca fez exercício, o senhor é gordo, como é que é esse negócio? Ele falou assim, olha, a minha teoria aqui é o seguinte, eu sou economista, então eu nasci, o meu coração ia bater 1 bilhão de vezes, se eu faço exercício, ele bate mais rápido, eu morro antes. Então, na verdade, é só para só para mostrar, e isso vale, brincadeiras à parte, isso vale para teste de válvula. Né? As válvulas são testadas, quando você produz uma válvula nova, elas são testadas quantos ciclos ela aguenta. E é isso que você, a partir daí, você faz uma previsão de durabilidade daquela válvula cardíaca. Né? Sempre foi assim, continua sendo assim, os modelos in vitro. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem muito que aprender. Tem vários exemplos, eu não vou ficar citando aqui para não ser exaustivo, mas de Alzheimer em pessoas que eram super ativas. Então, acho que essa parte neurológica e funcional, talvez por ser uma coisa mais recente na humanidade, eu acho que a gente tem que evoluir muito. A cardiologia, até a década de 60, tinha evoluído muito pouco. Nos 30 anos seguintes, ela evoluiu bastante. Acho que agora, talvez esta seja, de 2010 para frente, acho que a década de aprender a neuro, de aprender essas exatamente, graças a esse status da cardiologia, de serem doenças fatais,
houve esse grande desenvolvimento, né? Eu brinco que hoje em dia, para você morrer do coração em São Paulo é difícil, você precisa estar escondido em algum lugar, né? Porque senão vão te levar para uma UTI e vão te salvar. Agora, o problema das neurodegenerativas não está nem arranhado ainda, né? Porque são doenças crônicas, sem tratamento e altamente incapacitantes. Ou seja, elas não matam e incapacitam por um tempo muito grande. Então, é a receita da falência do sistema, né? Porque o coração ainda tem aquele negócio, ou ele mata rápido, ou você dá um jeito lá e consegue controlar relativamente bem. A doença neurodegenerativa, pouquíssimas você consegue fazer alguma coisa de bom, e elas, quer você faça ou quer você não faça, são altamente incapacitantes. Então, esse exército de Alzheimer que vem por aí, porque tem outra coisa que já se sabe, é que nível de escolaridade é fator de risco. Então, com esse monte de analfabeto que a gente tem, vai ter mais Alzheimer aqui do que tem na Europa, por exemplo, né? Porque mais gente está sob o risco de desenvolver Alzheimer do que lá. Então, esse é o grande problema. Bom, Luiz, parabéns pela sua apresentação. Uma colocação capciosa, que pega o gancho aqui do Manuel Pego. Como compatibilizar o aumento da longevidade com qualidade com a questão da previdência? Porque se da parte médica, os geriatras, eles estão doidos para aumentar a qualidade de vida com 120, 130, 140 anos, por outro lado, o governo está doido para que esse pessoal morra, né? Para que não pague a previdência, porque aquele gráfico que você mostrou, que hoje em dia está quase reto, a base, vai ficar a base estreita e em cima vai ficar bem, bem largo. Então, veja, esse é aquele problema insolúvel que a gente não encontra solução em país nenhum do mundo, que é como é que faz essa contabilidade social na hora em que você deixa de ter gente aqui embaixo e está todo mundo aqui em cima querendo receber aposentadoria por 30, 40 anos. Não tem uma solução para isso. A solução, ela teria que ter sido iniciada há uns 30 anos, mais ou menos. Agora é que está caindo a ficha dos nossos parlamentares de que tem que fazer alguma coisa, porque se não fizer alguma coisa, vai bater no muro lá na frente e ninguém vai ter que receber nada daí para frente, né? Eu já avisei meus filhos que eles tirem da cabeça esse negócio de aposentadoria e tal, porque o prospecto é bastante sombrio, né? E não tem uma solução. A solução é você diminuir esse superávit contra nós de pessoas que vão precisar de aposentadoria sem ter uma entrada para isso, né? Eu não tenho uma solução. Os economistas é que têm que resolver isso. Estão tentando aí, eu não sei nem se vai, mas isso é uma prioridade. Ramos, você fez uma apresentação de uma realidade inevitável, né? É uma coisa interessantíssima isso, né? Porque às vezes a realidade pode se evitar. Essa não, porque você briga com o tempo. O tempo ganha sempre, vai para frente. Dizem que para não ficar velho tem que morrer moço. É a única maneira. O resto vai embora. Então, essa semana, a Itália decidiu colocar como idoso o indivíduo com 75 anos. Pulou para 75, porque a expectativa que eles tinham há 40, 50 anos atrás era o indivíduo com 60 anos, já seria idoso, mais uma expectativa de 12 anos e meio. Hoje eles fazem a mesma conta de 60 anos, mais 23 anos e meio. Então jogou para cima a idade média. Eu tive um pouco de experiência na minha vida profissional, no início, porque eu construí um hospital geriátrico numa época que não existia o nome geriatria como especialidade. Eu fiz um curso aqui na PM 77 de gerontologia, onde tratava-se do processo de envelhecimento, os números básicos referenciais novos perante o indivíduo normal, não que o velho não fosse normal, mas dizia-se que a creatinina acima da referência de 45, 50, se tivesse 70 seria normal em virtude da nefroesclerose e tal, dizendo que isso era como a pressão arterial. O indivíduo com 17 anos, 70 anos, 17 por 8, por 9, seria considerado normal para a idade, né? Isso 40, 50 anos atrás, praticamente. Na verdade, o que acontece é que, para o idoso,
para o idoso, sempre foi considerado algo que era um estorvo para a sociedade, para os médicos, para todos. Estorvo. Você ficou velho, não é que você fica só incapaz, você se torna absolutamente inútil, o que é bem pior. É um negócio terrível. Aqui a gente gasta com velho, teoricamente, porque eu não vi realmente nenhum estudo que comprovasse isso. Um colega fez um levantamento em que o idoso não é o que dá maior despesa. Porque o sujeito que tem hipertensão, tem diabetes, sequela de AVC, ele é cuidado. Mas é um cuidado assim, ele vai mais vezes em número, mas não em volume de gasto. Quem gasta é o 40, 50 anos com transplante de rim, com transplante de pulmão, coisas de alta complexidade que, até por definição, o idoso está sendo excluído das altas complexidades. Portanto, voltando à Itália não existe plano de saúde. Não existe. Ou você paga o particular se você tiver posse, ou o governo determina o número do que você pode fazer. Então, eu não posso chegar lá e pedir, eu quero fazer ressonância em 10 lugares diferentes. Eu tenho direito, durante um ano, a 5 ressonâncias ou 7 tomografias, tal, que são de alto custo para eles. E depois, se eu quiser fazer mais, eu tenho que pagar. Ou então, o médico que está cuidando justifica por que maior número. Então, eles têm um controle financeiro, né? E o idoso não representa a faixa mais cara. É inacreditável, mais cara. Para eles têm a maior dificuldade em cuidar das doenças incapacitantes de origem na psiquiatria. É impressionante o volume que tem isso. Em contrapartida, na França, que também é o lugar que eu frequento há mais de 30, 40 anos, porque eu tenho uma filha que mora entre França e Itália atualmente, e lá o que existe de apoio ao idoso, que é uma coisa bonita de ver. Eu fui conhecer a Maison de Retraite, as casas de aposentados, em que os indivíduos eles são solicitados a informar sua condição social, familiar, e que eles são colocados muito próximo de um hospital. Geralmente essas casas de a Maison de Retraite são próximas a uma estrutura mais complexa, e, inclusive, tem a domicílio a entrega da comida dele. Tá? Então, ele é um dependente, mas ele é um dependente geral, onde ele tem uma estrutura que o segura. Não precisa ser a filha, a mulher, a tia, para cuidar da pessoa, porque isso realmente é muito difícil. A Inglaterra tem a refeição sobre rodas, né? Tem, assim, quer dizer, e tem outras coisas, incentivos a participar de atividades culturais e tal. Mas isso estou falando da França, onde 94% da população é classe média. Agora, mas a gente tem que se mirar nisso aqui, a gente tem que se mirar. Agora, voltando para nós, o meu hospital tinha a extrema pobreza. Era só SUS, sequelados, né? Não se falava Alzheimer, né? Era arteriosclerose, doença. Arteriosclerose. O velho já dizia que era arteriosclerose. E era altamente dependente. E não tinha ninguém para cuidar dele, porque a família sai para trabalhar e tal. E como resolver isso? Isso foi uma briga enorme. Então eles falam assim, tem um centro de convivência de idoso, tem um centro de convivência não sei de que mais, tal. Isso, quando existe, serve para fazer propaganda, porque a maioria fica literalmente abandonada. Essa é a realidade. Entende? Quer dizer, não tem ninguém para dar comida para ele, para trocar a pessoa. Indivíduos que apareciam com umas escaras enormes, um negócio triste de ver aquilo lá. Porque realmente não tinha os cuidados naturais que a pessoa tem que ter. Então, eu acho assim, imputar ao velho, vou falar o termo velho, porque a gente não tem, você vê que ela é um parâmetro diferente, o percentual vai mudar na Itália, porque se eles consideram 75 para frente, a faixa dos 65 a 75 já não é mais velho. Então, essa população sai fora. Ela volta para a população mais jovem. Então, o número, que como aqui nós, em 2030, 2050, vai ter 30%, não sei quanto, 30% de idosos, se nós mudarmos
a faixa etária, evidentemente, vai diminuir. O que não muda realmente é o problema que existe, né, independente da faixa. Porque a incapacitação do idoso, quando fala o idoso cai, ele cai não é porque a cabeça dele não funciona, não cai porque ele tem mais força nas pernas. O plano de saúde hoje oferece recursos extras para fazer exercício físico e tal. Eles diminuem, inclusive, com bônus, um indivíduo que pratica, que não fuma, que ele tem hábitos alimentares a mais iniciativa privada está mais ligada no que pode realmente ajudar a diminuir os custos. Mas você vê que o contingente é muito seletivo. É muito seletivo, quer dizer, não abrange aqueles que têm absoluta necessidade. Então, eu acho que o idoso é imputado algumas coisas, né? Além de ser, sempre será um indivíduo que vai precisar de alguém. Sempre. É inevitável. Inevitável. Então, quando fala estorvo, né? Porque o estorvo, a família, né? Eu costumava dizer nas reuniões que eu tinha com o pessoal, falava assim, olha, um velho rico que vai deixar um monte de coisa, quando ele senta na sala, todo mundo, vovô, conta aquela história quando você era monstro, tal, todo mundo em volta na sala. Tal. Quando o sujeito é pobre, está na sala, a turma fala, pai, vai dormir, porque vem os amigos hoje aqui em casa. Você entende? Quer dizer, há uma exclusão das pessoas. É uma coisa interessante falar, mas é bem real. É bem real, é uma coisa que bate na nossa cara. Eu falo para as pessoas, o idoso tem que chegar para essas pessoas e falar, eu sou você amanhã. Você entende? Então, eu acho assim que eu acho que essa sua apresentação, para mim, é brilhante no ponto que você expõe o que é real. O que acontece? Agora, como sair disso? Não é só a Previdência. E a Previdência se vem lá, cada um fazer a sua, entende quem pode, quem não pode, se sacode, porque não vai ter outro jeito. Entende? A Grécia mostrou para o mundo o que aconteceu. Né? Então, eu acho que, independente disso, eu acho que a política do idoso ainda não foi instituída. E não é só por falta de dinheiro, tal, por falta de interesse. Hoje o geriatra é procurado, porque tem clínicas de repouso, porque tem hospitais geriátricos, que eu não sei, eu desconheço algum que seja, mas, vamos dizer, tem o interesse de ter essas pessoas como supervisionadoras dessa clientela. Então, eu acho que, no fundo, o idoso, ele... o pior é que eu preciso me incluir, né? Entende? Eu preciso me incluir. Né? Com 77 anos, eu tenho que me incluir. Eu sou idoso. Com 66 já me incluí. Não. Não, mas assim, quer dizer, mas a gente sabe o que acontece, né? O que às vezes nos espera, achando que a gente pode sair disso sem grandes problemas. Haverá problemas sem sombra de dúvida, né? Enfim, eu acho que realmente essa sua exposição é muito brilhante do ponto de vista até de mostrar o que acontece de verdade, né? E que alguém um dia vai ser iluminado e dizer, vamos olhar um pouco mais isto, né? Vamos olhar um pouco mais a política do idoso, né? A política toda geral, né? Tá bom? Muito obrigado, viu? Bom, boa tarde. Gostei muito da sua apresentação. Quando recebi o e-mail do Zé Luiz, eu respondi, cumprimentei a nossa academia pela iniciativa da conferência, pela importância que interessa a todos nós, de todas as especialidades, que aqui é um leque enorme de especialidade médica aqui na academia, e também que interessa, de maneira geral, a população. Agora, no Brasil, a meu ver, existe um componente muito mais complexo, além dos gráficos que o senhor apresentou ali, que é o aumento populacional real. Né? Quer dizer, em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Hoje, mais do que duplicamos essa população. Então, os problemas, além de ser do idoso, aquele que atinge a certa idade, é o aumento populacional real, coisa que não acontece na França,
Não acontece nos países europeus. Aumento da população lá é muito menor. Então, o governo tem a liberdade, a oportunidade e a possibilidade de dar um atendimento quase que personalizado. Eu vivenciei na Inglaterra um episódio muito interessante. O Avelino, que morava no Sobrado, tinha mais de 90 anos, o governo ia lá, diariamente, alguém da assistência social levar comida para ela. Agora, isso acontece num país que tem um número limitado de pessoas. Eu não estou defendendo nenhum governo, não. Quer ver que no Brasil o aumento populacional é um adversário crescente para os seus estudos e de toda um comentário em relação a isso? Médicas, né? Porque essa fase de crescimento populacional do Brasil, ela está encerrada de uma certa forma, né? Porque houve esse crescimento de 3% ao ano até a década de 70. Daí para frente, com a queda da fecundidade, o Brasil já não cresce. O Brasil teria hoje 300 milhões de habitantes se não tivesse caído a fecundidade. Então, nós não estamos que nem a França, mas nós estamos caminhando celeremente para uma situação de estabilidade populacional com muita pouca criança e muito velho. Aquela fase de crescimento, explosão demográfica, acabou nos anos 70. Não, eu vejo assim, em 1970... o Brasil foi campeão mundial de futebol. Tinha uma música, 90 milhões de habitantes. Então, esse número está bem feito na minha memória. Eu não sei que país do mundo teve um aumento populacional de mais de 100% em menos de 40 anos. Em 40 anos de período. Bem, então, esse é um aumento real, é um gasto enorme para o governo, ele tem que administrar não só os doentes, os incapacitados, mas também aqueles que vão chegando lá. Então, a demanda por emprego é uma coisa terrível no Brasil, entendeu? Me despertou muito, eu cumprimentei o Zé Luiz pelo teor da conferência e realmente me preencheu por inteiro a sua apresentação, informações muito importantes que preenchem para todos nós aqui de várias especialidades médicas. Né? A propósito, eu sou cirurgião plástico, eu estou terminando um livro de cirurgia plástica de face. É meu 21º livro técnico que eu escrevo. Então, a sua apresentação vem de um paralelo com a posição nossa de tratar o anti-envelhecimento físico. Entendeu? Então, nós estamos na mesma área, porém em situação um pouco diferente. Exteriorizando, tá bom? Eu cumprimento pela conferência e pelo teor da sua apresentação. Muito obrigado. Hein? Bom, em primeiro lugar, sabe, é bom chamar a atenção que nós estamos numa quebra de braço violenta. Por um lado, nós médicos queremos aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas, mas há inimigos. E não é só o governo que quer que as pessoas morram por causa da Previdência. Nós estamos em superpopulação. E a própria natureza reage. É sempre bom entender que superpopulação não é apenas o número de pessoas por metro quadrado, é também o número de pessoas pelo tamanho do bolo. Antes da virada do século, os grandes congressos de economia já apontavam que o futuro do planeta é negro, que seria necessário aplicar 2 remédios: aumento da produtividade e controle da natalidade. Realmente agora nós estamos com a natalidade evoluindo de uma forma muito positiva, só que tecnicamente, sabe, nós entramos em superpopulação, nós começamos a usar mais recursos do que a Terra consegue produzir por ano na década de 70. Né? Na nutrologia, é famoso aquilo que é chamado de baixa secular. Quem nasceu depois de 1980, em média, tem menos testosterona. É uma das reações da natureza, ela tem que se defender, não é só o governo que está preocupado, a natureza também ela tem que se defender. Do ponto de vista degenerativo, tá, mental,
É bom esclarecer algumas coisas. Alzheimer, né? Ele descreveu muito bem detalhadamente uma doença pré-senil, portanto, que se desenvolve antes dos 60 anos, que já tinham sido apontada por outros, tá? Mas que ele descreveu isso com maior detalhe e pegou o nome dele. Hoje tudo é Alzheimer. Tudo é Alzheimer. Tá? O Guido, no Tratado de Psiquiatria Forense, sabe, aborda uma explicação muito interessante, falando da questão de que é chato você falar, que uma personalidade, conhecida mundial, tem demência senil, até, quanto mais demência alcoólica, tá? E coisa desse tipo. Então, eu até em processo já coloquei isso, talvez facilite a comunicação do médico, porque o Alzheimer é tão difundido na televisão, tá? Sabe? Que quando o médico fala para a família que o paciente tem Alzheimer, mesmo que ele esteja com 90 anos, a família já tem uma noção e não fica enchendo o médico de pergunta. Tá? Então, talvez seja mais fácil até para facilitar a vida do médico. Mas Alzheimer é uma demência pré-senil, que começa de forma abrupta. Já no começo do Alzheimer, o indivíduo começa a se perder na rua, tá? E evolui para a morte total em cerca de 5 anos, não passa disso. E nós não conhecemos bem as causas. Tá? Quanto à senilidade, já está mais do que mapeado que a falta de uso, aliás, tudo que não se usa atrofia. Tá? E o cérebro é a mesma coisa. Então, se o indivíduo não usa a cabeça, é lógico que ele vai ficar deficiente, vai ter um déficit cognitivo mais rápido do que aqueles que usam. Tá? Agora, convencer a população, até por uma época de superpopulação, em que existe uma tendência até nesse sentido, que pode ser manifestada em várias formas. O colega falou, o velho é um estorvo, e é mesmo. É mesmo, Sabe, é muito comum a família querer que o velho fique dopado que para não encher. É a coisa mais comum que existe. Isso aí alega que está. Então, a gente tem muita dificuldade em desenvolver pesquisa e trabalhos nesse sentido, porque tem um bloqueio. Tá? Sabe? Agora, é também preciso levar em consideração que nós médicos não somos donos do mundo. Né? Sabe? Eu costumo dizer que o relacionamento médico-paciente é parte fundamental do tratamento. Então, sabe, não adianta eu querer resolver o problema de todo mundo, que se o cara não tiver capacidade para recursos, não conseguir colaborar com o tratamento, não vai dar certo. Tá? Mas faz parte. Agora, fundamentalmente existe essa quebra de braço. E aqueles que querem aumentar, que estão trabalhando no sentido médico, sabe, acho que precisam entender e diferenciar, causas das diferentes processos demenciais. É isso que eu tinha a dizer. Ainda tem um minutinho? Vou tentar ser bem breve, então. Gostei muito da sua palestra, o tema é muito interessante, e é um tema que eu escuto muito em casa, porque minha mulher é geriatra, e tenta me catequizar ao máximo. Eu estava acompanhando aquela sequência da curvinha baixando e diminuindo a expectativa de vida, e vi lá a idade, tabagismo, diabetes, hipertensão, etc. E eu estava aguardando e torcendo contra que não aparecesse, que tivesse também o álcool envolvido. E eu vi que ao longo da sua palestra, em nenhum momento abordou o nosso vinho, etc. E isto me fez reportar, eu fiz um fellowship na França, e dentro da urologia, e nós ficávamos o dia todo no hospital. E a coisa que me chamou a atenção, a atividade cirúrgica, eu sou cirurgião, é que toda refeição, mesmo que a cirurgia fosse logo a seguir, sempre tinha uma petite bouteille, tinha sempre uma
pequena garrafinha de vinho e todos tomavam, os cirurgiões, os anestesistas. E aquilo para mim foi um choque. Eu sou de Mogi Guaçu, uma cidade interior, ninguém bebia nada, meu pai nunca bebeu nada, em casa não se bebia. E aquilo foi realmente um choque para mim. Mas foi um choque positivo, porque eu verifiquei, eu sempre prestava atenção, que eu nunca vi um ato intraoperatório dentro da cirurgia, etc., do comportamento médico, que pudesse ser responsabilizada aquela petite bouteille. E então, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. E a segunda coisa positiva, que foi muito bom ter experimentado, sabe? Porque eu gostei Então, como vê a bebida, não o alcoolismo, como vê isto do ponto de vista do panorama de saúde, longevidade, etc.? Olha, eu não falei da bebida, porque a bebida é um fator de risco controverso, né? Hoje mesmo estavam saindo outras notícias, se é bom ou se é ruim. Existe uma corrente grande que acha que álcool em quantidades moderadas é benéfico. A tal da saúde do Mediterrâneo é calcada nisso. Azeite de oliva, meia taça de vinho no almoço e outra no jantar. Quer dizer, como é que você vai ser contra isso, né? Então, atualmente eu falo álcool em excesso, né? Então, eu não pus entre aqueles fatores de risco que são sempre risco, né? Um cigarro é pior do que nenhum cigarro, e todos aqueles têm uma determinação muito clara. O álcool tem essa coisa meio ambivalente, vamos dizer assim. Pompeu me fez lembrar um momento da vida muito interessante, que eu também fazia minha formação na França, e no caso na unidade de terapia intensiva. E existia uma rotina na terapia intensiva bem seguida. O paciente começava a melhorar, ele ia para a fauteuil. Então ele sai da cama, então ele começa a se movimentar, ele vai para a poltrona. Passo segundo, les lunettes. Você põe os óculos no paciente e dá o jornal para ele. Isso e na terapia intensiva, você tem um outro estágio. E depois você perguntava para ele, la bouteille du patron, né? Então, era um vinhozinho e aí alta da terapia intensiva. Perfeito. Então, ele estava em condições de alta. Era muito interessante isso. E realmente é uma cultura completamente diferente da nossa. O Luiz não falou no álcool porque nós combinamos. Ele prometeu que não ia, que não ia nos preocupar por esse lado também, né? Foi uma condição para a palestra. Eu tinha algumas questões que me surgiram ao longo da apresentação e também das discussões que nós tivemos aqui. Mas eu queria antes de colocar essas questões, falar um pouquinho de duas pessoas que estão aqui nessa sala que eu conheci simultaneamente. Eu conheci simultaneamente o professor Prats e o Luiz. Eu entrei na faculdade, estamos lá, 100 e tantos calouros em volta dos cadáveres na mesa de anatomia, o professor Prats lá na frente. E, de repente, o professor Prats se dirige a um dos colegas da turma, que era o Luiz. E aí, falei assim, como esse aqui já conhece o professor, né? E aí virou todo mundo para ele, para saber, né? Quem é esse gajo que já está enturmado com o professor Prats, que era e sempre foi a nossa referência na faculdade. Então ver os dois aqui novamente em torno de uma mesa, agora uma mesa sem cadáveres, enfim, sem ser o peixe que nós comemos, mas é muito interessante. E daí o Luiz durante algum tempo foi o foco da nossa atenção. E eu acho que eu talvez nunca tenha falado com ele, embora nós conversemos com bastante frequência e tenhamos uma proximidade, uma amizade já há muitos anos. Nós prestávamos muita atenção nele, né, por causa disso. E nos chamava muita atenção, mas que fulano inteligente é esse, né? Porque ele tinha sempre uns posicionamentos diferentes e muito apropriados, né? Muito fora do habitual.
E depois, quando ele foi escolher a carreira dele, a profissão dele, também foi algo interessante, porque ele navegou e muito bem na pediatria durante um bom tempo, e de repente ele foi para geriatria e especializou-se nessa questão. Eu penso que ele entendeu, num determinado momento, que nós tínhamos mudado o nosso modelo assistencial, o nosso modelo de prática clínica, e que o foco mesmo era o crescimento da população idosa e os problemas dali decorrentes. E eu acho que isso foi mais uma manifestação da inteligência, do brilhantismo que sempre o caracterizou e é muito reconhecido por aqueles que convivem com o Luiz. Não podia ser diferente. O Luiz é neto de um dos presidentes aqui da academia e de um dos presidentes da Associação Paulista de Medicina, aliás, foi quem construiu esse prédio, o professor Jairo Ramos. Portanto, é uma família ilustre, e filho do professor Oswaldo Ramos, que também foi um exemplo para todos nós e um modelo para nós. Portanto, ter o Luiz aqui é uma particular honra, né? Também por esse aspecto. Portanto, nós temos um dia bastante especial aqui, em função de todas essas conjunturas. Luiz, eu volta e meia fico lendo sobre o envelhecimento, e tem essa questão assim: se nós não modificarmos os genes, e eu acho muito pouco provável que nos próximos 20 anos nós não entremos nessa vertente que é eticamente discutível, que me apavora, mas eu acho que vai ser difícil segurar isso. Nós, se não entrarmos nas modificações genéticas, se nós não trabalharmos no homem transgênico, né, nós temos limites. Então, sem considerar o transgênico, onde é que estariam os limites hoje? Quer dizer, até onde a gente pode ir? Independentemente de todos os fatores que diminuem a curva, ou de alguns fatores, então era a segunda questão, que possam eventualmente levantar a curva que você mostrou, descendente. Dificilmente ela será ascendente, mas ela poderia talvez se horizontalizar um pouquinho mais, enfim. O que fazer com relação a isso, né? A outra questão é o estorvo, né? Vários de nós aqui levantamos que o idoso começa a ser um problema, um estorvo. Eu tenho lido e relido muito ultimamente aquele livro do Yuval Harari, lá das 21 lições para o século XXI, e a impressão que eu tenho é que pior do que ser estorvo é ser irrelevante. Então, não é verdade? Porque você é estorvo, pelo menos você sabe que a turma entendeu que você está por ali. Você está causando, mas você se torna irrelevante. Você está ou não está, não faz nenhuma diferença para a sociedade. Então, isso é algo que preocupa. No momento em que você perde a capacidade laboral, você começa a se sentir irrelevante, ainda que você tenha alguma autonomia, mas isso é muito ruim. Quer dizer, para que isso não aconteça, a gente teria que ter uma mudança nas oportunidades de trabalho, talvez, e o que é muito difícil, nós vamos ter que mudar as oportunidades de trabalho. O que nós vemos mais é uma redução das oportunidades de trabalho, porque a inteligência artificial, a máquina, etc., e tal, está ocupando esse espaço. Então, o que vamos fazer aí? E essa irrelevância talvez seja um grande fator da redução dessa curva de não dependência, não é? A outra coisa é o seguinte: os limites da fecundidade não vão mudar esse cenário logo,
porque quando se chega, eu estava vendo uma estatística, quando se chega a 1,3 de fecundidade, que é a Alemanha de hoje, você tem uma situação irreversível onde aquela cultura desaparece, né? O Luiz Piero Franco saiu aqui porque ele não ia gostar do que a gente vai falar, mas a Alemanha está com 1,3, ele gosta muito da Alemanha, eu também gosto, mas a Alemanha é fadada a desaparecer se continuar nisto, né? E, então, essa redução da fecundidade, o Brasil, há alguns números que apontam para nós numa situação de 1,7 ou 1,8, ou coisa assim. E isso tende a cair mais. Então, como é que nós vamos ficar? Quer dizer, quando isso chegar nesse ponto e a população começar a encolher, para onde a gente vai? Será que nós vamos ter que modificar as oportunidades de trabalho? Quer dizer, arrumar um jeito para as pessoas trabalharem um pouquinho mais, e aí tem essa questão da previdência, e para trabalhar mais, ou você começa mais cedo, que também é uma alternativa, ou você começa, ou você vai até mais tarde. Talvez nós tenhamos que trabalhar nas duas extremidades para poder resolver isso. E, finalmente, a última questão, e me preocupa, o que talvez tenha sido uma solução. Há uns 10 anos, eu estava visitando uma marina em Portugal, nos Açores. E eu estava andando, eu gosto de ver barcos, né? Não tenho nenhum barco grande, mas eu gosto de ver, eu acho bonito. E estava passeando na marina, assim, e tinha lá um veleiro da Austrália, eu parei para ver, era uma família de australianos, e o pai, a mãe e 2 filhos. E o pai tinha 50 e poucos anos, e eu falei, como é que é? Então, ele falou, não, me aposentei. Então, que interessante, né? Ele se aposentou com 50 anos, a mesma idade que eu tinha na época, né? E que bacana esse negócio de você se aposentar e vender a casa e vou velejar aí ao redor do mundo. Mas como é que pode, né? Como é que pode? Então, esses países que demoraram tanto tempo para chegar no ponto que nós estamos chegando, que solução eles deram para esse problema? Eles deram alguma solução ou eles continuam procurando alguma coisa? Bom, Zé, você coloca várias questões, todas elas bem importantes e que suscitariam muita conversa. Mas, assim, tentando pegar o globo que você falou, em relação aos limites da vida, esse é um debate que está aí aberto, né? Quer dizer, já está registrada aí uma senhora que morreu com 123 anos na França. E dizem que esse recorde já foi batido, mas ele só vai ser efetivado quando a pessoa morrer, né? Porque já teve gente que passou de 123, mas entra no livro quando morre. Então, viver 130 anos é um negócio que já está no menu aí. Dizem as más línguas que quem vai viver 200 anos já está para nascer, né? Então, a gente não sabe. Agora, daquelas teorias que eu coloquei lá, a que mais se adequa, vamos dizer, a diminuir a inclinação da curva é aquela história de você diminuir o desgaste da máquina humana, né? E quem tem potencial para fazer isso é aquela teoria dos antioxidantes, né? Porque na gênese dessa perda funcional, naquela dinâmica de lesa, repara, a idade faz com que aumentem as lesões e diminuem as recuperações. Então, os antioxidantes seriam uma forma de você diminuir as lesões e, com isso, diminuir o desgaste e, com isso, diminuir a inclinação da curva. Seria a única coisa que eu vislumbro que, se for adotado em larga escala, pode ter uma influência na inclinação da curva. Para não falar da engenharia genética, que eu nem sei por onde que vai andar isso, né? Mas pode ser que a gente venha a viver uma época em que você pode ficar brincando lá com genes e tirar, não quero hipertensão aqui, né? Não sei. Mas, por enquanto, está na faixa dos 120 e 130, né, o limite. Né? Você apagou aqui? Eu queria ler. Você fez muitas questões. Oi? O velho é irrelevante. Então, isso daí é uma questão de cultura, né? Então, assim, você perguntou o que os países desenvolvidos estão fazendo, né? Uma das coisas é arrumar emprego, assim, adequado para pessoas de mais idade. A Inglaterra está fazendo isso. Você vai num supermercado hoje lá, o caixa do supermercado é um idoso.
porque é um serviço que ele faz sentado, que ele tem a responsabilidade boa para fazer aquilo. Então, o Sainsbury, por exemplo, só emprega idoso para caixa de supermercado. A gente tem que começar a pensar nisso, em empregos que são possíveis de serem bem realizados por uma pessoa de idade. Exato. Exatamente. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender aqui no Brasil, e que é isso que é a grande diferença da Europa, que levou 200 anos para envelhecer, e nós que estamos envelhecendo na metade do tempo, é da gente valorizar a velhice, né? Porque quando eu entrei nessa área, um dos primeiros livros que me deram na mão foi um livro do Cícero, um romano que viveu 60 anos, escreveu um livro sobre senectude, lá em 60 a.C. E ele fala que, naquela época que o romano, em média, vivia 25 anos, quem fazia 60, por hipótese, já era um gênio, já era uma sumidade, ia para o Senado porque tinha 60 anos, né? E aí, nesse livro que ele escreveu, ele fala uma frase que eu acho lapidar, quer dizer, o velho é muito mais feliz que o jovem, porque o jovem ele só pode esperar uma longa vida, o velho já tem certeza que viveu uma longa vida. Então, esse é um trunfo que só o velho tem. Chegar aos 70 é um trunfo que o cara de 30 pode esperar, pode fazer tudo para chegar, mas ele não está garantido. E eu tento passar essa visão positiva do envelhecer, para que as pessoas façam esse processo sem achar que estão indo para a beira do abismo, entendeu? E sim que elas estão num progredir que poucos, ou nem todos, vão conseguir progredir. Né? Então, então, é uma desvalorização. Não, então acho que todas essas coisas são culturais. O Brasil está vivendo esse processo muito rapidamente, então nós temos menos tempo de aclimatação com essa realidade, e a gente tem que ter isso em mente, né? E fazer políticas que valorizem o idoso e que deem espaço para o idoso na sociedade. Bom, muitíssimo obrigado. Enquanto há sobreviventes, vamos terminar a reunião, então.